Excelentíssima Senhora Reitora da Universidade Aberta, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade Aberta, Excelentíssimo Senhor Comandante do Instituto Universitário, Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, também uma saudação especial ao antigo reitor da Universidade Aberta, professor Paulo Dias, que creio que também estará presente, a excelentíssima senhora vice-presidente da Academia das Ciências de Lisboa, a excelentíssima senhora secretária executiva da Comissão Nacional da Unesco, a excelentíssimo professor João Luís Cardoso, em representação da Academia Portuguesa da História, a excelentíssimos senhores conferencistas, excelentíssimos senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. E não disse, mas seria a última, mas excelentíssimo senhor titular da Cátedra Unesco de Estudos Globais, professor Dr. José Eduardo Franco. Esta é a sessão de inauguração da Cátedra Unesco de Estudos Globais, sediada nesta universidade. E se é verdade que nada de bom ou de mau que façamos deixa de ser conhecido, é especialmente importante que as coisas boas sejam vistas e conhecidas, para que sejam estímulo e exemplo. A Universidade Aberta é a mais jovem universidade pública portuguesa, mas nem por isso a menos importante, se for capaz de apresentar resultados. Ora, esta cátedra é, como dizia um professor meu na Faculdade de Direito de Coimbra, um peixe grande. E rematava: pescado com muito esforço, mas também com grande alegria. É preciso agradecer e continuar a ser responsável. Fim de citação. Cabe-me falar por breves minutos na qualidade de coordenador pedagógico da Cátedra Unesco de Estudos Globais. E a primeira coisa que tenho a dizer é que ela mesma é um exercício de pedagogia, de acompanhamento de pessoas. A palavra pedagogia deriva do grego paidos, que significa filho ou criança, e agodé, que significa condução. Já a palavra paidagogos é formada pela palavra paidos e agogos, que significa condutor. Portanto, o pedagogo é um condutor de crianças, aquele que acompanha o indivíduo que aprende. Na sua expressão de acompanhamento de adultos, a pedagogia é a andragogia. A Universidade Aberta é exemplo no ensino de adultos que se deixam acompanhar como forma de melhorar as suas vidas por razões que só os próprios conhecem. Sabemos isto todas as manhãs quando nos levantamos. Recordo-me do dia em que o José Eduardo Franco me falou do projeto da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização. Lembro-me do caderno que trazia nas mãos e do que me disse. As suas palavras ressoavam uma atenção extrema, talvez porque movido pela dor. Ao contrário da alegria, que é pura descontração, a dor é atenção. Ouvi-o também com atenção. Foi uma conversa conceptual e ao mesmo tempo prática. Parecíamos duas crianças, embora ele seja mais velho do que eu. Pouco mais velho, mas está antes de mim. Que lhe parece? Perguntou o meu interlocutor. Que tem isto a ver com a Universidade Aberta, retorqui. Pela primeira vez se falou de estudos globais na Universidade Aberta. Falámos de epistemologia, de metodologia, de universidade, do presente e do futuro, do que deve ser. Falámos de Leonardo de Coimbra, porque eu tinha acabado de ler um texto de Ana Catarina Milhazes intitulado A Dialética da Distância. Somos a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Ora, este texto era precisamente sobre a obra de Leonardo de Coimbra. Ao ouvir José Eduardo Franco, lembrei-me a justo título de Leonardo de Coimbra e da Universidade Aberta, pelo seguinte. Segundo Leonardo, a ordem do mundo vem por graça de Deus. Tudo o que está no seu lugar e respeita à ordem é o bem, enquanto que tudo o que está fora do seu lugar e desrespeita à ordem é o mal. E por isso defendia que as coisas devem ser julgadas não em si mesmas, mas na ordem da relação. Nas palavras de Ana Catarina Milhazes,
A dialética leonardina pressupõe distinguir as partes sem as separar, uni-las sem as confundir. Tem, por isso, um caráter metodológico, embora o seu alcance pretenda ser primeiramente prático. Fim de citação. Percebi duas coisas. Por um lado, não tive dúvidas de que o lugar de José Eduardo Franco era na universidade, que deveria poder recrutá-lo sem demora. Por outro lado, dei-me conta do extraordinário grau de inovação do seu pensamento científico e do seu trabalho na organização da ciência, necessários aos tempos em que vivemos. Obreiro de um mundo por fazer, Leonardo defendeu a ideia de uma universidade aberta, ancorada no amor ao saber. O seu pensamento é precursor da universidade aberta e tem seguidores, um dos quais José Eduardo Franco, embora ele invoque mais o legado do padre Manuel Antunes, cuja obra estudou exaustivamente e deu a conhecer ao grande público num verdadeiro exercício de cidadania académica. Eu mesmo sou extremo defensor da liberdade académica como condição da educação cívica, da autonomia moral, de uma formação integral do indivíduo. De uma educação que, como defendia Leonardo, deve ser aberta e para todos, venham de onde vierem, incluindo a sua relação com a investigação e o serviço à comunidade. Sei que José Eduardo Franco não quer uma universidade em que os estudantes e os investigadores saiam tristes, fatigados das aulas ou do trabalho, quando a alegria de viver é no homem a alegria de compreender, que o torna capaz de reações vitais, criadoras e entusiastas. As universidades não se podem prender a fórmulas rígidas e ocas. Pelo contrário, devem projetar a sua ação no futuro. E para isso é necessário que os professores e os investigadores universitários, porque cada vez mais as duas carreiras se aproximam, tenham formação pedagógica adequada e sejam inovadores. José Eduardo Franco é um homem que concilia o pensamento com a ação, o dizer com o fazer. No plano metodológico, a ideia dos estudos globais, tal como outrora os estudos gerais, visa distinguir sem separar os ramos do conhecimento. As disciplinas científicas precisam de cooperar sem se diluir ou perder identidade. Da autêntica interdisciplinaridade, de cuja necessidade a Unesco fala em documentos relevantes e com crescente insistência, decorre a ideia de que as pessoas precisam de se aproximar e de se acompanhar mutuamente. Trata-se do acompanhamento do estudante pelo professor, mas também do investigador pelo supervisor. E o mesmo vale para professores e investigadores. Na conversa inicial a que fiz referência com José Eduardo Franco, ouvi um homem cheio de esperança e entusiasmo sobre as possibilidades de envolver jovens investigadores em atividades futuras. Mulheres e homens talentosos, dizia-me, que esperavam que alguém lhes desse a mão e vamos à FCT, aquela que se tornou a primeira cátedra FCT da Universidade Aberta. E logo depois veio o sonho, Eduardo, lembras-te, de um programa de doutoramento inovador. E assim nasceria o doutoramento em estudos globais. Um doutoramento que fosse transversal a toda a universidade. Dizer que envolvesse todos os departamentos da instituição. Foi difícil, porque tal nunca tinha sido feito. Mas a universidade, através do contributo de inúmeros colegas generosos e entusiastas, atingiu o objetivo. E embora seja um programa de doutoramento recente, já se doutoraram 4 pessoas e mais vêm a caminho. Pessoas que vêm ou estão em todo o mundo. Um doutoramento que conta com colaborações institucionais também de todo o mundo. Fazendo jus ao nome da universidade, a palavra de ordem, dia após dia, nas nossas vidas é abertura. Depois surgiu a ideia da Cátedra CIPS e Estudos Globais, cujo objetivo foi concretizado. E também o Centro de Estudos Globais, já existente legalmente e que está a preparar a sua acreditação junto da FCT. De realçar ainda a pós-graduação em Estudos Globais, que funcionará pela primeira vez no próximo ano letivo. São largas centenas as iniciativas levadas a cabo todos os anos neste magnífico ecossistema do saber que são os estudos globais na Universidade Aberta, como parte do mais complexo ecossistema de saber da Universidade Aberta, ao serviço das finalidades da Universidade nas áreas do ensino, investigação e transferência do conhecimento. Vejo aqui o meu querido amigo, professor Guilherme de Oliveira Martins,
que tanto me ensinou sobre o que deve ser a Universidade Aberta, no seu papel insubstituível no setor do ensino superior em Portugal e no mundo. Recordo as conversas na Assembleia de Revisão dos Estatutos em 2008 e durante anos no Conselho de Acompanhamento da RTP2, para além de outras. Hoje dirigimos em conjunto com José Eduardo Franco uma coleção de estudos globais numa editora de referência. Coleção essa onde também o professor Carlos Fiolhais já publicou vários estudos. E falo do professor Carlos Fiolhais como um académico de referência internacional que há muito se associou aos trabalhos liderados por José Eduardo Franco com uma dedicação e um valor extraordinários. A Cátedra Unesco de Estudos Globais é uma aspiração de sempre, um momento sublime. Os objetivos da Cátedra decorrem do ideário da Unesco e são muito claros. Ora, sendo o ideário da Unesco também o ideário da Universidade Aberta, esta cátedra serve explicitamente os interesses da Universidade Aberta na sua ligação ao mundo. Tendo em conta que os estudos globais fazem parte da aposta estratégica da Universidade Aberta, queremos potenciar o desempenho da cátedra em todas as áreas de atuação da instituição. Embora tenha um programa de atividades próprio, a Cátedra Unesco de Estudos Globais faz parte do ecossistema de inovação da Universidade Aberta, apostando no desenvolvimento de investigação de referência na área, com o envolvimento de investigadores nacionais e internacionais. Particular relevo será dado ao apoio a jovens investigadores que possam contribuir para a criação de massa crítica nesta área científica emergente. A investigação na cátedra estará sempre ao serviço da estratégia da instituição onde está sediada, nela podendo ser acolhidos todos os docentes e investigadores que tenham interesse. À semelhança do que vem acontecendo até agora, pretendemos envolver os investigadores em ações de valor acrescentado para a universidade que a prestigiem diante dos poderes públicos e da sociedade. Estou prestes a terminar. Agradeço à reitora da Universidade Aberta que presida esta magnífica sessão pelo apoio que nos dá ao longo do tempo. Sei que é exigente com o nosso trabalho, mas saiba que queremos contribuir para o desenvolvimento estratégico da Universidade. Agradeço aos nossos parceiros que não se cansam de nos lembrar que juntos somos mais fortes. Agradeço à Unesco e, em particular, à sua Comissão Nacional pela confiança depositada neste projeto. Por fim, agradeço ao José Eduardo Franco, titular desta cátedra, por ser construtor de coisas grandes. Muito obrigado. E agradecemos muito a intervenção do professor Dr. João Relvão Caetano, seguindo-se a alocução do professor Dr. José Eduardo Franco, titular da Cátedra Unesco de Estudos Globais. Muito boa tarde. Sou da magnífica reitora da Universidade Aberta, o Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade Aberta, os reitores, antigos reitores de universidades aqui presentes. Eu vejo aqui o professor Paulo Mendes Pinto, reitor da Universidade Lusófona do Brasil. Saúdo os vice-reitores e pró-reitores da nossa universidade, em especial o pró-reitor, diretor pedagógico da Cátedra, o professor João Relvão Caetano, que agradeço muito as suas palavras. Saudamos também os professores, os diretores de departamento da Universidade Aberta e os colegas professores e investigadores desta universidade. Saudamos e damos as boas-vindas aos convidados, presidentes de politécnicos, diretores de instituições científicas, o senhor, permite a saudação especial, o senhor Tenente-General Martins Pereira, e todos aqueles convidados que aceitaram estar presentes, nomeadamente os representantes das instituições que se tornaram parceiras e associadas e apoiaram esta cátedra e agora trabalharão com ela em rede conosco. Agradecemos vivamente a presença. E, portanto, saúdo todos os convidados, convidadas, e nesta sessão de inauguração da cátedra Unesco de Estudos Globais, sejam todas e todos bem-vindos. A Cátedra Unesco de Estudos Globais foi concebida para desenvolver, em horizonte radicalmente interdisciplinar, linhas de educação e investigação que fomentem oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e de qualidade para diferentes públicos em diversas faixas etárias, centrada na área científica aglutinadora que nós queremos aqui desenvolver, a área dos estudos globais.
Os estudos globais são uma área científica emergente a nível internacional e pioneira em Portugal, que têm desenvolvido como objetivo geral contribuir para a adequada compreensão dos processos e dinâmicas da globalização, focando-se nas relações complexas entre contextos locais, nacionais e internacionais, com o propósito de investigar e educar para a construção de uma globalização de rosto mais humano, de modo a contribuir para um desenvolvimento mais sustentável em termos culturais, sociais, económicos e ambientais. Promovendo uma estreita relação entre ensino e investigação, os estudos globais pretendem elaborar conhecimento para dar resposta aos grandes riscos e desafios que a humanidade atravessa diariamente, entre os quais são de destacar a destruição dos ecossistemas e dos patrimónios culturais, as mudanças climáticas, os efeitos das pandemias, as desigualdades económicas crescentes, as evoluções tecnológica e a transição digital, as migrações e mobilidades várias, os totalitarismos e outras ameaças à democracia, os terrorismos, as intolerâncias religiosas e os conflitos armados, entre outros. Embora se tratem de questões muito distintas, todas elas comportam riscos importantes para a vida individual e coletiva, implicando um tipo de conhecimento teórico e prático interdisciplinar e de ação propriamente global, no sentido de superar as fronteiras locais e nacionais, sem deixar de atender às singularidades dos territórios nas suas inscrições locais, ou seja, de modo a construir um conhecimento em perspectiva glocal, na relação estreita entre o local e o global. Para este efeito, a Cátedra de Estudos Globais visa capacitar para a cidadania global, criativa e responsável e para a compreensão dos desafios sociais da atualidade, com vista ao desenvolvimento de respostas eficazes. Combinando saberes interdisciplinares, esta Cátedra Unesco promoverá a construção de conhecimento científico através do incremento de projetos de pesquisa pioneiros de forma responsável e inclusiva acerca dos fenómenos resultantes da globalização. Para isso, procurará promover uma formação avançada para melhorar e preparar especialistas na abordagem dos grandes temas, problemas e alternativas dos processos de globalização, criando conhecimento crítico e capacidade de intervir na construção de uma sociedade global sustentável do ponto de vista ecológico, social e económico. Para este fim, e com base na relação estreita entre investigação e ensino, a Cátedra apostará estrategicamente no fomento da área de estudos globais, promovendo programas de doutoramento e pós-graduação nesta área na Universidade Aberta e desenvolvendo a sua investigação em estreita articulação com o Centro de Estudos Globais da nossa universidade, em cooperação e em parceria com entidades académicas nacionais e internacionais e com autarquias locais e também com empresas privadas, de forma a promover um conhecimento que assim definimos, um conhecimento localizado, onde o local atende ao global e o global se inscreva no local, dialogue com o local, de forma de promovendo um conhecimento descentralizado e com a consciência de que cada um contribui e constitui como uma malha relevante de uma rede mais vasta interconectada. Neste sentido, a nossa cátedra, que foi começada a pensar, como o professor João Relvão Caetano já referiu, de alguns anos esta parte, e a preparação da candidatura começou há 4 anos, mas antes já tínhamos uma história de trabalho desde 2015, com a cátedra anterior, FCT de Estudos Insulares e a Globalização, com a preparação do programa de doutoramento em estudos globais, depois do Centro de Estudos Globais. A cátedra foi-se constituindo, fomos organizando a sua candidatura e ao mesmo tempo criando dinâmicas de desenvolvimento dos projetos que nos propusemos a desenvolver e que constituíram a base dessa candidatura à Unesco, que agora
é reconhecida. Mas todo o processo de preparação do projeto de candidatura deu logo uma dinâmica em que os projetos que foram prometidos e anunciados começaram logo a ser preparados. Passado 4 anos, aquilo que apresentávamos como promessa já está em realização. E, portanto, depois da sua aprovação, já temos muitos projetos em curso que antes era apenas promessa, era um anúncio. E, portanto, do ponto de vista do ensino, esta cátedra pretende estimular, promover e incrementar o desenvolvimento do programa de doutoramento já em curso e da pós-graduação em estudos globais, para oferecer um método de aprendizagem e especialidade e um caminho de investigação articulado com um ciclo avançado de estudos, mas ao mesmo tempo com ofertas abertas à comunidade de seminários de disseminação de conhecimento, nomeadamente o ciclo de seminários internacionais de estudos globais, que tem o apoio da Gulbenkian, e aproveito para destacar o apoio que tem sido dado pelo Sr. Professor Dr. Guilherme Oliveira Martins, nesta cooperação para desenvolvermos esta área e este ciclo de seminários que é muito participado para além daquilo que são as fronteiras da nossa universidade e que faz passar por cá especialistas nacionais e internacionais que partilham investigação avançada nas mais diversas áreas de saber. Ao mesmo tempo, também no quadro dos programas de ensino e de investigação, gostava de destacar o desenvolvimento aqui de uma área da educação para o empreendedorismo, também nasceu no quadro deste trajeto e que atualmente tem, liderado pelo professor Jacinto Jardim, tem já ciclos de congressos, manuais de formação para o empreendedorismo e a cidadania, e inclusive toda essa dinâmica já deu origem também ao programa de estudo para conferir grau de mestrado em empreendedorismo e cidadania em cooperação com o professor diretor do Departamento de Ciências Sociais e Gestão, José Porfírio. Outra área importante é a articulação também aqui com a Cátedra de Estudos Globais. No plano da investigação, nós queremos, nesta cátedra, estamos a realizar aquilo que nós consideramos uma necessidade no panorama da nossa cultura universitária, no panorama da nossa cultura portuguesa, que é contribuir para preparar obras de sistematização do conhecimento em áreas onde é necessário fazer essa sistematização. Desde dicionários, enciclopédias, como vamos preparar um dicionário essencial em estudos globais, está a ser desenvolvido também no quadro de um projeto muito importante coordenado pela doutora Susana Alves Jesus, um projeto que já conquistado também na sombra desta dinâmica que a Cátedra congrega na ligação com o Centro de Estudos Globais. O projeto Dignipédia Global tem um programa também de capacitação, mas de investigação para os direitos humanos, e está a ser desenvolvido também um dicionário global dos direitos humanos, entre outros dicionários de sistematização de conhecimento em várias áreas. Outro projeto importante nesta linha de sistematização de conhecimento e aplicando uma das chaves hermenêuticas dos estudos globais é precisamente o projeto das histórias globais. Em cooperação com colegas de várias universidades, várias instituições, começámos logo pela História Global de Portugal, com o professor Carlos Filhais e com o professor José Pedro Paiva. Entretanto, já foi publicada a História Global da Alimentação Portuguesa, está em preparação a História Global da Literatura Portuguesa e mais 15 histórias globais, entre as quais a História Global da Recepção do Egito Antigo, com o professor José Salles, e que vai abranger pesquisadores de todo o mundo nesta área específica dos grandes especialistas no Egito Antigo e da sua recepção global. Além da História Global da Educação, da História Global da Gestão e da Economia, com o professor José Porfírio, do Departamento de Ciências Sociais e Gestão, e com outros colegas de outras universidades, o professor José Paulo Esperança, entre outros, e outras histórias globais que estão em curso, e precisamente à luz desta chave hermenêutica, revisitar o passado, construindo um novo conhecimento, uma nova sistematização, percebendo de que modo as dinâmicas globais influenciaram a construção do passado, do que somos hoje na longa duração. E portanto, queremos contribuir também com este conhecimento inovador, sistematizando o conhecimento à luz de uma chave hermenêutica global.
Também outra aposta importante é precisamente nos projetos ligados às ciências do ambiente e à sustentabilidade, na relação com a economia, onde estão os colegas das ciências do ambiente também a pensar projetos importantes que agora vão ser apresentados no contexto do desenvolvimento desta cátedra, em cooperação com outras instituições, entre outros projetos também ligados à cultura, à literatura, às artes, que queremos desenvolver, precisamente congregando nesta cátedra pessoas de vários saberes e colocando-nos em diálogo e em cooperação, tentando recuperar, como dizia muito bem o professor João Galvão Caetano, recuperar o ideário primigênio da universidade, que é precisamente pôr todos os saberes em diálogo e em correlação para construir um saber o mais abrangente possível, desentrincheirar as áreas de saber e pô-las em cooperação. E é isso que nós queremos contribuir precisamente aqui no quadro da nossa universidade. Também do ponto de vista da edição de fontes, também é uma preocupação que nós temos, editar, levantar e editar de forma sistemática e crítica fontes fundamentais da nossa cultura em torno de figuras históricas e não só. Na linha do que fizemos para o projeto de obra completa do Padre António Vieira, das obras pioneiras da cultura portuguesa, publicámos 86 obras em 30 volumes, com o professor Carlos Fiolhás e um conjunto notável de especialistas de várias áreas de saber. Temos que continuar esse trabalho com a obra completa pombalina, com o projeto Portugal Global. Estamos também a avançar com a obra completa de Fernando Oliveira, um humanista pioneiro do século XVI. É um trabalho de fundo, de levantamento de fontes para disponibilizá-la de forma plena e contribuir também para o avanço do conhecimento nessa área, porque também só se avança do ponto de vista do conhecimento histórico quando se promove a publicação completa de fontes primárias. E nisso, em Portugal, nós estamos atrasados 200 anos. No centro da Europa já fez isso, já publicou as obras completas dos seus grandes autores no século XIX e princípios do século XX. Nós agora ainda estamos a fazer esse trabalho, queremos contribuir, será uma gota no oceano, mas naquilo que podemos fazer, vamos contribuir para isso e estamos com esse trabalho em curso. E também preocupamos com a disseminação do conhecimento, não só através da nossa revista de estudos globais, da nossa coleção de estudos globais, onde publicamos os resultados da investigação que vamos fazendo e também acolhemos os resultados de outros colegas de outras universidades, mas também há aqui uma preocupação grande na relação com as escolas, com os mais novos, com as gerações mais novas. Gostava de destacar aqui o trabalho, precisamente do projeto ligado ao empreendedorismo, do professor Jacinto Jardim, os seus manuais e os seus trabalhos junto das escolas para criar e formar desde tenra idade as crianças para uma mentalidade empreendedora, para uma cultura empreendedora, e também o trabalho relevante de um projeto que foi conquistado pela Susana Alves Jesus e outros colegas seus, no EA Grande, que é precisamente o projeto Dignipédia Global, que tem trabalhado em muitas escolas na capacitação de estudantes, mais de 3.000 estudantes, que é o seu objetivo que está a ser realizado, para capacitar para os direitos humanos, para uma formação para os direitos humanos. E, portanto, este trabalho também com as escolas, temos trabalhado com mais de dezenas e dezenas de escolas deste país, também é muito importante e nós prezamos muito isso como serviço à comunidade e como forma de disseminação do conhecimento. Assim, a nossa cátedra pretende, em suma, ligar a investigação e o ensino, enriquecer o ensino com a investigação, mas também que o ensino seja o espelho da mesma investigação. Os dois possam estar interligados. E a importância de, como disse o professor João, que é uma coisa que muito prezamos, é que a cátedra seja um espaço de liberdade de investigação e da possibilidade de dar espaço aos jovens investigadores para apresentarem os seus projetos, os desenvolverem e, portanto, tentarem também encontrar aqui um caminho de integração na universidade. Porque a universidade precisa de sangue novo, de gente jovem, e a aposta nos mais jovens é fundamental para renovar a universidade. E esta plataforma que é a cátedra se contribui para isso, dando espaço à apresentação dos seus projetos, ao desenvolvimento do seu currículo, da sua carreira, pode ser uma oportunidade importante que nós queremos dar portanto, com isto queremos fazer também um serviço à nossa universidade e àquelas com quem colaboramos na medida daquilo que é possível realizar. E por outro lado, a importância também
de trabalharmos em parceria e em rede com outras instituições. Esta cátedra congregou o apoio e a associação de diversas instituições, dezenas e dezenas de instituições nacionais e internacionais, que apoiaram e agora vão estar em rede conosco nos trabalhos que vamos desenvolver. E assim contribuímos para abrir a universidade ao mundo e também colaborar de forma enriquecedora, darmos o nosso contributo na relação em rede com essas instituições para a construção do conhecimento que no fundo visa servir a humanidade e a sua qualificação a partir daqui que é na nossa realidade concreta. E para terminar, resta-me agradecer a palavra viva de agradecimento, porque foi possível construir tudo isto graças a uma equipa extraordinária, a um conjunto de contributos que permitiram criar esta cátedra e pô-la em desenvolvimento. Em primeiro lugar, quero recordar, como o professor João Relvão disse, e começando pelo professor João, foi quem me trouxe pela mão para esta universidade e me apresentou o anterior reitor, o professor Paulo Dias, que percebeu, teve visão para entender a relevância deste projeto e apoiar-se sem condições e abrir espaço para fazermos caminho, vencendo todas as grandes dificuldades e obstáculos que sempre surgem quando apresentamos algo de novo numa universidade, numa instituição, no nosso país. Não esqueçamos do Velho do Restelo, bem lembrado nos Lusíadas e bem cantado. Isso faz parte da nossa mentalidade, todos temos receio do novo e na universidade também isso acontece e fomos trabalhando, sensibilizando, mas graças ao apoio relevante e à visão relevante do antigo reitor, professor Paulo Dias, e do professor João Relvão Caetano, foi possível dinamizarmos esta área aqui, a quem quero-vos agradecer reconhecidamente e vivamente. E nessa linha também à senhora reitora atual, que continua esse apoio e tem apoiado fortemente o desenvolvimento desta área, quem quero deixar o meu vivo reconhecimento. Quero recordar também aqui o antigo presidente do Conselho Científico, João Luís Cardoso, que também no contexto do Conselho Científico também teve um papel muito importante para sensibilizar os colegas para que esta área pudesse também desenvolver-se, esta cátedra pudesse seguir o seu caminho. Tem que começar com o apoio interno e com a sua validação interna na universidade e agora estendendo o agradecimento também à atual presidente do Conselho Científico, a professora Sandra Queiro, tem continuado na mesma linha e esse apoio a quem quero agradecer vivamente a vossa amizade e apoio. Um agradecimento muito especial aos parceiros, àquelas instituições, algumas estão aqui presentes, e os seus titulares, os antigos e os atuais, em alguns casos já há uma mudança de titulares, que desde a primeira hora assinaram aquela carta de apoio e de associação para podermos realizar esta candidatura. E a partir de agora, essas instituições passam a ser parceiras desta cátedra e também podem associar esta cátedra, portanto, àquilo que é a sua construção, ao seu percurso curricular de investigação. E, portanto, queremos agradecer a vossa confiança e, portanto, esta conquista, esta aprovação é a nossa e também a nossa. Fomos nós todos que conseguimos obter a aprovação desta cátedra e a quem vos agradecemos vivamente. Naturalmente, um agradecimento muito especial aos membros do Conselho Científico da Cátedra, membros do Conselho Pedagógico, e no Conselho Pedagógico um reforçado agradecimento ao professor João Relvão Caetano, que agora vai liderar esta equipa, e a quem quero agradecer vivamente a parceria, a colaboração, a amizade e a fraternidade desde a primeira hora para levarmos este projeto em frente e por ter aceitado continuar e liderar esta dimensão de trabalho desta cátedra. Um agradecimento muito grande aos professores e investigadores da nossa universidade, a todos aqueles que têm apoiado e têm estado disponíveis para colaborar nesta dinâmica que deve ser a universidade de cooperação interpares e entre este saber. E, portanto, agradeço vivamente a todos aqueles que têm aderido e aqueles que têm mais dificuldade em entender esta área. Também quero agradecer na mesma, porque também a vida faz de adjuvantes e oponentes. Isso é que também dá gosto à vida e, portanto, também agradeço àqueles que se opuseram, porque também também ajudaram-nos a melhorar e a estar mais atentos e a melhorar a qualidade do que fazemos. Um agradecimento muito particular aos meus investigadores, à minha equipa de investigação, que em vários projetos estão a ser desenvolvidos, têm colaborado desde a primeira hora
para construirmos projetos novos e também tiveram aqui um papel fundamental na preparação desta cátedra. Eu gostaria de nomear tantas pessoas, todos eles deram o seu contributo à sua medida, mas gostava de particularizar aqui os que têm estado mais na preparação até deste evento e também desta candidatura em concreto. A doutora Paula Carreira, a doutora Susana Alves Jesus, a doutora Cristiana Lucas e a doutora Milena Alves, todo este trabalho de cooperação e de acompanhamento e de ajuda fundamental na instrução destes processos complexos, são estas candidaturas, e representando nelas todos os outros investigadores, a que agradeço vivamente toda a dedicação nos nossos projetos, que sempre fazem com muito entusiasmo, e nós também, como investigadores séniores, devemos também atender a esse entusiasmo e apoiar e acompanhar, temos esse dever e essa alegria. E, portanto, tenho essa alegria de ter esta equipa de investigação e da minha parte deixo contar comigo para dar o meu melhor para vos apoiar e obrigado pelo apoio incondicional que me têm sempre dado. E, portanto, era esta palavra de agradecimento final que queria deixar e agradecer a todos a presença, o apoio e esperemos continuar a fazer este trabalho para contribuir, para qualificar o nosso país, a nossa universidade e também para aquilo que é o nosso ideal, construir uma globalização de rosto humano. Muito obrigado. Agradecemos as palavras de apresentação da cátedra pelo seu titular e, de forma muito especial, as palavras dirigidas aos membros da equipa de investigação. E para encerrar esta primeira parte da sessão, convidamos a discursar a magnífica reitora da Universidade Aberta, professora doutora Carla Padrel de Oliveira. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui e apenas umas muito breves palavras, começando por saudar o Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade Aberta, o Sr. Tenente-General Martins Pereira, comandante do Instituto Universitário Militar, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, o professor Dr. Elmano Margato, o Sr. Presidente da Associação de Ensino à Distância dos Países de Língua Oficial Portuguesa, o professor Paulo Dias, os senhores professores, oradores que deram o prazer de estar aqui presente, nos deram esse prazer, o professor Guilherme Oliveira Martins e o professor Carlos Filhais, e permitam-me destacar alguns amigos que é muito bom ver aqui presentes, como a professora Maria da Glória Garcia, em representação da Academia das Ciências, o professor João Luís Cardoso, em representação da Academia Portuguesa de História, e também os senhores vice-reitores, pró-reitores da universidade, os senhores diretores de departamento, naturalmente os senhores coordenadores científico e pedagógico da Cátedra de Estudos Globais, estimados parceiros desta cátedra, caros docentes, investigadores, estudantes, minhas senhoras e meus senhores. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura tem este programa de criação de cátedras Unesco com a finalidade de criar pontes e abrir janelas de oportunidades para fazer investigação, estudar e refletir sobre matérias de natureza multidisciplinar, facilitar e dinamizar o intercâmbio e a partilha do conhecimento. E são particularmente importantes aqui o caráter interdisciplinar, porque ao juntar diferentes áreas do conhecimento permite alargar o campo de visão, chegar a resultados significativos e também à produção de conhecimento crítico. E o caráter multidisciplinar, que a partir de uma temática comum às diferentes áreas do conhecimento procura analisar a questão de forma complexa e profunda. Ambas as dimensões, estas duas dimensões, concorrem para potenciar a aquisição e produção de conhecimento esse mais efetivo e alinhado com o contexto e desenvolver também um pensamento crítico, qualidades que todos desejamos para os nossos estudantes, investigadores e docentes, porque na universidade não são apenas os estudantes que aprendem. Toda a comunidade académica é parte integrante de um ecossistema do saber e da aprendizagem. As cátedras Unesco contribuem para a criação de centros de excelência e inovação descentralizados, potenciam a cooperação entre países de hemisférios opostos, atuando como fonte de inspiração e força motriz para o desenvolvimento de programas de ensino sobre matérias emergentes e inovadoras que nos surpreendem, desafiam e estimulam. A Cátedra de Estudos Globais que a Universidade Aberta, com muita honra e satisfação, acolhe, é um projeto desafiante e que tem o cunho do professor José Eduardo Franco e evidencia também o seu dinamismo.
Importa destacar que, através do cruzamento de áreas disciplinares complementares, esta cátedra propõe-se criar conhecimento crítico para intervir na construção de uma sociedade global, enriquecendo e ampliando os domínios do ensino e da investigação das instituições nacionais e estrangeiras que integram este projeto, procurando descobrir, interrelacionar, questionar, compreender os processos e as dinâmicas da sociedade global, sempre, como foi já aqui referido, com o objetivo de construir um mundo melhor. A Universidade Aberta orgulha-se de ser a instituição de ensino superior portuguesa que, no espaço imaterial e global do universo digital, acolhe docentes, investigadores e estudantes cujo espírito e coração aberto irão contribuir para criar espaços interdisciplinares e multidisciplinares de produção e aquisição de conhecimento. Estou certa de que, na senda da missão fundacional da Universidade Aberta e da sua memória histórica, a Cátedra de Estudos Globais irá desbravar novos caminhos, abrir novas hipóteses de olhar e interpretar as fontes históricas. Estou convicta de que, de forma inovadora e aberta, este projeto irá explorar múltiplos ângulos da investigação e do ensino, cruzando áreas do conhecimento para analisar, relacionar, interpretar e reinventar os fenómenos resultantes da globalização. A Universidade Aberta acolhe a Cátedra de Estudos Globais no cumprimento da sua vocação e missão, de ser um espaço de conhecimento aberto, flexível e livre para acolher e debater a história da globalização e de contribuir para uma ampla e fundamentada compreensão das transformações que ocorrem no mundo para melhor projetar a nossa humanidade nos tempos vindouros. Termino agradecendo mais uma vez aos oradores convidados a sua disponibilidade para estar presente neste importante evento para a Universidade Aberta e resta-me desejar que esta cátedra, focada no pensar e no agir coletivo em prol de uma visão humanista da sociedade, continue a contribuir para a produção e disseminação do conhecimento. Muito obrigada. E no seguimento do discurso preferido pela magnífica reitora da Universidade Aberta, a quem muito agradecemos o acolhimento da cátedra e o acolhimento desta sessão, e uma vez concluída a sessão de abertura, vamos iniciar o período de conferências proferidas pelos nossos oradores convidados. Para o efeito, temos o prazer de dar a palavra ao professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, para apresentar a primeira conferência subordinada ao tema As Novas Humanidades. Estava a trocar impressões com o Sr. Professor Carlos Filhais para ver o tempo, para que a nossa sessão seja uma sessão naturalmente adequada relativamente a todos. Senhora Reitora da Universidade Aberta, em si, saúdo a instituição, saúdo os órgãos da instituição aqui presentes e, naturalmente, manifesto o meu especial gosto pelo facto de iniciarmos assim esta cátedra Unesco. É meu dever também, como doutor desta casa, cumprir as minhas obrigações e falo-ei dizendo ao professor Carlos Filhais, eu farei durante 20 minutos para não cansar, naturalmente, a nossa assistência. Muito obrigado. Falar da Unesco é também para mim um especial gosto, uma vez que fui, durante cerca de 8 anos, membro da Comissão Nacional, seu vice-presidente, encarregado, aliás, das tarefas da educação, pelo que é sempre um gosto vermos uma nova cátedra Unesco a funcionar. E uma saudação aos seus professores que aqui ouvimos e que naturalmente nos deram conta, com entusiasmo, com espírito positivo, da importância desta cátedra e da importância desta universidade. O professor António Damásio tem-nos dito que a compreensão da complexidade obriga a não cair no velho erro de Descartes e a garantir a complementaridade efetiva entre
razão e sentimento. De facto, nenhuma sociedade tem futuro sem conhecimento e sem colocar esse conhecimento como fundamento das suas decisões sociais e económicas. Sobretudo quando nos encontramos numa circunstância de tempos críticos, muito desafiantes, já que os dilemas que se nos têm colocado designadamente com a pandemia ou com a guerra têm obrigado a uma articulação efetiva entre pensamento e ação, coesão social e estratégias científicas. Com efeito, os problemas complexos e multidisciplinares exigem abordagens que devem combinar várias perspectivas e disciplinas de modo a compreendermos que a medicina e a ciência política, a saúde pública e a economia têm de andar permanentemente a par, de modo a que a evolução da sociedade se faça num equilíbrio permanente entre as diferentes áreas da investigação e desenvolvimento. A diretora-geral adjunta da Unesco, Gabriela Ramos, recordou há tempos o livro de 1722, Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, onde se retrata a sociedade de Londres durante a Grande Peste de 1665 e mostrou como os fenómenos são cíclicos e as atitudes se repetem. Para entender uma epidemia ou uma pandemia, temos de compreender as relações entre diferentes realidades, desde o clima à geografia até à história. Temos de apreender como o passado é importante para preparar o futuro e as humanidades são as guardiãs desse conhecimento. De facto, como salientou ainda, não vale a pena ter avanços, soluções científicas se a sociedade se não compreende a si mesma. As pessoas aceitam as decisões desde que tomadas por autoridades em quem confiem e desde que disponham da informação fiável, designadamente no domínio digital. Contudo, essa relação de confiança só é possível estabelecer se houver uma presença segura das humanidades como fatores de diálogo e de qualificação. De facto, as humanidades são uma fonte de criatividade e inovação. Como afirmou o crítico de arte e escritor inglês John Ruskin, as grandes nações escrevem a sua autobiografia em 3 manuscritos. O livro dos seus feitos e acontecimentos, o livro das palavras e o livro das artes. Contudo, nenhum desses livros pode ser entendido se não tivermos em consideração os outros 2. Factos, palavras, artes constituem a base estrutural para entendermos a evolução histórica. Daí que a pedagogia, já aqui referenciada, e a escola tenham de assentar a aprendizagem na permanente ligação entre os diferentes domínios do pensamento. Assim, falar de humanidades não pode reduzir-se à literatura ou à reflexão, como realidades separadas, devendo, sim, participar como estímulo permanente à ciência e à cultura. Daí a necessidade de não subalternizarmos, por exemplo, a filosofia. Não é demais lembrar que as 7 artes liberais, o trivium, lógica, gramática e retórica, o quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia, associaram naturalmente as humanidades
aos diferentes ramos de saber. Lembremos-nos dos exemplos de Leonardo da Vinci, ou de Leibniz, ou dos portugueses Pedro Nunes, Garcia de Horta ou Dom João de Castro. Fácil é de notar como para eles as humanidades se ligavam todas às áreas de conhecimento, não de modo autossuficiente, mas como fatores de coordenação e de exigência. As crises recentes demonstram como a lógica estritamente positivista da cultura científica não correspondeu àquilo que a ela se pediu, nomeadamente incapaz de distinguir a realidade e a ilusão, a verdade e a aparência. O racional e o razoável têm de se articular. E hoje, a questão das alterações climáticas e o estado de crise, de emergência quanto à energia em que nos encontramos, deixaram de ser temas longínquos, já que as questões de sobrevivência da humanidade passaram a ser bem atuais e próximas de todos nós. Não há desenvolvimento humano sem aprendizagem de qualidade e sem a prioridade dada à educação, à ciência e à cultura. Por isso, a noção de património cultural é cada vez mais fonte de criatividade e de inovação, uma vez que nos permite entender o tempo nas suas diferentes dimensões, já que o passado projeta o futuro e as raízes são chaves para a compreensão sobre de onde vimos, quem somos e o que nos distingue dos outros. Numa sociedade de informação, devemos estar aptos a transformar informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. O poeta anglo-americano T.S. Eliot disse: "Where is the wisdom? We are lost in knowledge. Where is the knowledge? We have lost in information." Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? A reflexão sobre a complexidade, ainda há pouco recordada entre nós por Edgar Morin nos seus 102 anos de idade, leva-nos a entender a célebre afirmação de Pascal: "Considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, mas tenho por não menos impossível a possibilidade de conhecer o todo sem conhecer singularmente as partes." Há, sim, um vai e vem em que se funda a diligência do conhecer. E é essa preocupação que nos permite articular o uno e o múltiplo, o próximo e o distante, a teoria e a experiência. De facto, a complexidade está na criação da relação entre o simples e o complexo, porque uma tal relação é a um tempo antagónica e complementar. A ciência funde-se não só no consenso, mas também no conflito. Ao mesmo tempo, evolui a partir de 4 colunas fundamentais: a racionalidade, o empirismo, a imaginação e a verificação. Sabemos assim que há um diferendo permanente entre o racionalismo e o empirismo. As novas descobertas empíricas e o experimentalismo foram pondo em causa de diversas maneiras as construções nacionais, que permanentemente se reconstituem e reconstroem constantemente a partir de novos elementos e fatores. Ao salientarmos a importância das humanidades, entendemos que a complexidade não é uma receita, mas um apelo
à civilização das ideias. De facto, a gigantesca crise planetária é a crise da humanidade, que não consegue ceder à humanidade. Duas barbáries coexistem e agem sem contemplação. A que vem da noite dos tempos e usa a violência, e a barbárie moderna e fria da hegemonia do quantitativo, da técnica e do lucro. E ambas levam ao abismo. Importa, pois, entender aquilo que Hölderlin nos ensinou. Onde cresce o perigo, cresce também aquilo que salva. Recordo o exemplo da grande cientista portuguesa Maria de Sousa, que um dia nos disse que quem a influenciou no sentido de desarrumar o seu pensamento para a inovação foi o professor Jorge da Silva Horta, professor de anatomia patológica. Pelo modo como ensinava, fazíamos leitura de relatórios de autópsias e, ao mesmo tempo, sabíamos a opinião que os clínicos tinham desses pacientes em vida. Grandes e famosos clínicos viam o doente, achavam que o doente tinha alguma coisa, depois fazia-se autópsia e não era nada daquilo que encontrávamos. Isso é o espírito científico. A capacidade crítica de perceber de onde partimos, onde chegamos e aquilo que devemos fazer. Os resultados da autópsia eram uma forma extraordinária de aprender que, de facto, nada sabemos. O que impressiona sempre é o que não se sabe. Depois, para a professora Maria de Sousa, quem desarrumou mesmo o seu pensamento foi David Ferreira, do grupo que iria, aliás, constituir o Instituto Gulbenkian de Ciência. Recrutaram alunos de medicina para fazer investigação muito cedo. E cita Garcia de Horta na sua extraordinária afirmação: o que sabemos é a mais pequena parte do que ignoramos. Sim, esta é a atitude fundamental. E essa atitude fundamental corresponde ao modo de ser do cientista, capaz de compreender a ciência como cultura. Afinal, o filósofo e o cientista, o artífice engenhoso e o pintor, o escultor e o músico, todos participam da maravilhosa capacidade de criar. E o processo é semelhante, que articula a educação, a ciência e a cultura sempre, tornando a aprendizagem como base essencial do desenvolvimento humano. Duarte Pacheco Pereira falava no Esmeraldo de Cito Orbis, por isso, do saber de experiências feito. E Camões, pela sua qualidade poética, entendeu o grande incompreendido dos Lusíadas, o velho do Restelo, aquele velho com aspecto venerando e o saber todo de experiências feito. Não se esquece que essa personagem central não diz a Vasco da Gama para não partir. Alerta-o, sim, para os perigos do imediatismo e da glória de mandar ou da vã cobiça. As humanidades que não podem deixar de colocar as pessoas no centro do mundo, sem a tentação de repetir o que receberam, nem de considerar o novo como um absoluto. E surge a pergunta perturbadora: sobreviveremos como civilização? George Steiner não está certo de qual a resposta. Os nacionalismos são poderosos venenos do nosso tempo. O chauvinismo toma o outro e o diferente como inimigos.
despreza as pessoas com cultura diferente. A absolutização da identidade torna-se um fator de fechamento. Uma civilização autista tende a decair e a desaparecer por incapacidade de responder aos novos desafios, limitando-se a repetir tiques e erros anteriores. O que nos caracteriza e nos distingue uns dos outros deve ser considerado assim como elemento de enriquecimento mútuo, não como de separação, de indiferença ou de ignorância. A idolatria, os fundamentalismos, os protecionismos têm a mesma raiz. Hoje, os temas que nos assaltam, correspondentes à incerteza perante a qual nos encontramos, não podem ser vistos de modo simplista, como se correspondessem apenas a uma ordem de razões. Impõe-se articular a compreensão do outro, do diferente, do incerto, e considerar a mobilidade como fator essencial relativamente à compreensão do presente e do futuro. Os que se limitam a pensar na questão da mera segurança individual, bem como os que, além, os que se atêm exclusivamente ao acolhimento dos outros como tema humanitário, estão equivocados, uma vez que a compreensão do outro é a compreensão de que o outro é a outra metade de nós. George Steiner, como Edgar Morin, permitem-nos compreender a complexidade dos fatores humanos que devemos considerar. E porventura estaremos hoje a atravessar um período muito semelhante àquele que ocorreu no Renascimento. Daí a multiplicidade de pistas abertas e a necessidade de um diálogo efetivo entre saberes. Quando se fala de humanidades, quando se fala de património cultural, importa tirar lições para o futuro, uma vez que é indispensável que a não indiferença, a atenção e o cuidado relativamente ao que recebemos das gerações que nos antecederam têm de ser salvaguardados de um modo inequívoco. Daí a preocupação com o envolvimento de todos, dos mais jovens, das escolas, das famílias, das comunidades. Importa reforçar os elos entre culturas diferentes, profundamente fatores decisivos relativamente à percepção da humanidade. Falei-vos da mobilidade. Falamos hoje da importância da geração e das gerações Erasmus, numa perspectiva inovadora, na qual as escolas deverão dar atenção simultaneamente aos elementos do património que recebemos, o património material e imaterial, local e próximo, bem como o património dos outros países e das sociedades em nome da herança e da memória. Herança e memória comuns que correspondem, afinal, à base de um verdadeiro diálogo entre diferentes culturas. A ideia de diversidade, de intercâmbio e de enriquecimento mútuo é fundamental para que os outros e o que é diferente possam fazer parte de uma cidadania inclusiva, culta, aberta, respeitadora, disponível. E assim, a defesa da cultura e da ciência tem de se integrar na concretização da coesão económica e social, da sustentabilidade e do desenvolvimento humano. Assim devemos compreender a prioridade dada à capacidade de melhorarmos a sociedade em que vivemos, através
de uma cultura integradora da educação e da ciência como realidade dinâmica e humanista. Recorde-se o que diz a Convenção de Faro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea. O património cultural constitui um conjunto de recursos herdados do passado que as pessoas identificam, independentemente do regime da propriedade dos bens, como um reflexo e expressão dos seus valores, crenças, saberes e tradições que permanentemente correspondem ao modo de evoluir e de fazer incluir todos os aspectos do meio ambiente resultantes na interação entre as pessoas e os lugares através do tempo. Eis porque devemos assumir um conceito inovador e aberto de humanidades, no mesmo sentido do trivium e do quadrivium, uma atitude humanista para a qual a criação cultural e a salvaguarda do que recebemos do passado sejam enriquecidos pelo diálogo dos saberes, das culturas e pela prioridade dada à pessoa humana, à sua dignidade no centro da vida e da história. Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins a conferência tão estimulante que proferiu e temos o prazer de dar a palavra ao Professor Dr. Carlos Filhais, da Universidade de Coimbra, para apresentar a conferência final intitulada Ciência e Globalização. O Sr. Professor pode juntar-se à mesa? Falta ali. Percebe as dificuldades dos docentes. Magnífica reitora, senhor novo catedrático, que já o era, já tinha, tem agora a cátedra, mas já era catedrático de pleno direito. Sr. Dr. João Caetano, que teve agora a generosidade de trocar de cadeira comigo. Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que conseguiu dizer tanto em 20 minutos, e eu não tenho essa capacidade de síntese, mas quer dizer, se me permite, eu assino aquilo que disse, porque se formos dois a dizer, pode ser que seja mais convincente, e tenho a certeza que não sou o único. Senhoras e senhores, autoridades académicas, eu dispenso a enumeração, sintam-se todos cumprimentados. Foi-me dado o título de Ciência e Globalização, tendendo ao nome da cátedra. E há um título fácil para mim, julgo eu, mas às vezes as coisas fáceis são as mais difíceis. O que é que eu posso acrescentar ao que foi dito? Começo pela Unesco, porque trata-se de uma cátedra Unesco. A Unesco é a organização, como é sabido, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E vejam como estas três coisas estão juntas. Educação, ciência e cultura. E, embora tenha origem anterior na Liga das Nações, foi só na altura que apareceu as Nações Unidas, portanto, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial de 1945, que aparece a Unesco com este propósito: juntar todas as pessoas do mundo, naquele tempo de fim de guerra e início de paz, à volta daquilo que podia ser unificador, que podia juntar todas as nações do mundo. Infelizmente, Portugal não estava lá. Portugal apareceu depois na Unesco. Mas houve imediatamente uma adesão de muitos países a estes propósitos, que é um propósito muito simples. Há muitas razões para estarmos separados, mas a educação, a ciência e a cultura unem-nos. Podem unir-nos, devem unir-nos. E às vezes pensa-se na Unesco sem se pensar de facto na ciência. Mas o primeiro diretor da Unesco foi um cientista britânico eminente, que era biólogo revolucionário,
que é Julian Huxley, irmão do famoso Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, e de uma família proeminente de Huxleys. Há um prémio Nobel na família, e o avô foi o grande defensor da teoria do Darwin, o Thomas Huxley, chamaram-lhe o cão de guarda do Darwin. Porquê? Porque ele estava quietinho e o Darwin, em sua casa, retirado, mas tinha quem o defendesse, de viva voz, e era então o Thomas Huxley. E então é um neto desse Thomas Huxley que é o primeiro diretor-geral da Unesco. Por outras palavras, começa com um cientista, mas com um cientista que era também um grande humanista. Aliás, os verdadeiros cientistas são humanistas, como é o caso, por exemplo, da nossa querida Maria de Sousa, que aqui tão bem foi invocada. Pouca gente sabe, mas ela, além de grande cientista, era também poeta. Era também poeta. As pessoas pensam... Pensa-se que são muito separados, mas a ciência e a poesia podem estar juntas, e estão muitas vezes juntas, porque há entre elas a força da criação, a força da imaginação. Está na poesia e tem de estar na ciência. Ora bem, as Nações Unidas criaram, portanto, à sombra das Nações Unidas, cria-se a Unesco, e a Unesco teve vários frutos. Mas um dos frutos, antes desta cátedra, este é um fruto da Unesco, mas antes desta cátedra houve um fruto muito interessante, que foi o CERN, Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear. A sigla corresponde à designação francesa de Conselho Européen de la Recherche Nucléaire. Entretanto, mudou de nome para a Organização Europeia da Pesquisa Nuclear, mas manteve a sigla. E essa organização foi criada pela Unesco em 1954. Portanto, é mais antiga do que eu. Mas produziu muito. São 12 países iniciais. Portugal, mais uma vez, só iria lá mais tarde, com, digamos, o mérito enorme de Zé Maria Negar, que eu queria aqui também evocar. Aliás, tenho uma ligação dele com a Unesco, porque em 2015 a Unesco celebrou o Ano Internacional da Luz. Eu fui comissário nacional do Ano Internacional da Luz. A luz é um meio também de unir ciência e artes. Porquê? Porque é um tema que pode ser entendido literalmente, não é? Com o fenómeno físico, a luz, estamos aqui, estamos a ver-nos, e por outro lado também significa, a luz significa claridade, compreensão, iluminação, e portanto a luz tem esta carga metafórica. E na cerimónia de inauguração do Ano Internacional da Luz, precisamente na sede da Unesco em Paris, estava lá o Zé Maria Negar, e estava lá como convidado para dirigir uma mesa redonda com pessoas de vários países, e infelizmente ele morre em 2015, foi a última vez que o vi. Estava lá pouco, foi das últimas vezes que ele apareceu em público, e eu não podia imaginar, ele não disse nada, que ele ia, enfim, ele deixou a luz, não é? Deixou a luz, mas não temos o prazer de o ver. O CERN foi feito para juntar os países. Um dos primeiros mentores foi o Niels Bohr, que foi físico e foi também filósofo, mas o CERN já nos jogou tanta coisa, algumas inesperadas. Não é só a questão da partícula de Higgs e essas coisas, e compreensão do íntimo da matéria. É essa coisa tão prática que nós usamos dia a dia, que é o World Wide Web. O World Wide Web não foi feita para aquilo que muitos pensam, que fazer comércio internacional, ou fazer namoro nacional ou internacional, ou fazer tudo aquilo que se faz, e que são as coisas mais imaginativas que se podem conceber, mas foi feita simplesmente porque os cientistas queriam comunicar entre eles de várias nações, partilhando os seus ficheiros, entrando dos computadores uns dos outros. E como isso era um esforço público de progresso da ciência fundamental, veja o poder da ciência, apareceu como um derivado. O facto desses protocolos terem sido cedidos à sociedade como um todo, que o receberam, e a sociedade somos nós. Se hoje usamos qualquer coisa a procurar no Google, passa a publicidade, ou noutra coisa qualquer, foi porque os cientistas estavam a procurar, digamos, o íntimo da matéria. E vejam lá como são índios estes caminhos da ciência. Ninguém planeou a internet. Foi uma necessidade prática dos cientistas se juntarem. E levou-nos, enfim, agora tem as suas contradições, poder-se-á dizer que virou-se o feitiço contra o feiticeiro. mas apesar de tudo, é um meio de ligação que temos. Podemos usar para o que quiser, mas o uso que
fizemos dele é o espelho da nossa própria natureza. Não é mais do que isso. Nós não podemos atribuir ao instrumento as virtudes ou os defeitos que estão em nós próprios. O que nós fazemos é o nosso próprio reflexo. Dito isto sobre a Unesco, e a Unesco continua aí ativa, ainda agora fez um documento sobre a inteligência artificial, sobre a ética da inteligência artificial, que é um problema que temos agora na ordem do dia, e que conseguiu que todos os países do mundo se pusessem de acordo sobre um documento extenso sobre a inteligência artificial. Mas deixando a Unesco, deixem-me falar, e espero não demorar muito, sobre a relação de ciência e globalização. Nós chamamos ciência, vem do latim, como sabem, significa conhecimento. Mas, enfim, conhecimentos havia desde tempos imemoriais. No templo de Apolos em Delfos estava conhece-te a ti mesmo, e se calhar esse é talvez o princípio de toda a ciência. Se calhar quando interrogamos o mundo, a matéria, se calhar estamos interessados em saber, no fim e ao cabo, quem somos nós, quem nós somos. Mas se havia racionalidade nos gregos, não havia ainda o método científico, em particular a experimentação, a observação cuidada e controlada. E aquilo que chamamos hoje de método científico, que está na raiz da ciência moderna, e continua a funcionar e a dar tantos frutos, surge nos séculos XVI e no século XVII, e surge na Europa. Surge no que se chama Velho Continente. E é muito interessante o modo como surge na Europa, já agora, da Europa das universidades, na Europa cristã, surge nesta cultura que é a nossa. E é muito interessante o modo como surge, porque eu vou relacioná-lo com a realidade portuguesa, com a história portuguesa. Estive há poucos dias em Toruń, a cidade que é património, o centro histórico que é património mundial da humanidade, na Polónia, e essa é a terra natal de Nicolau Copérnico, e Nicolau Copérnico é considerado um dos pais, digamos, da Revolução Científica, porque no ano de 1543, que é precisamente o ano da morte dele, é publicado a Da Revolução dos Orbes Celestes, que é um livro que muda a nossa visão do mundo. Deixamos de ser o centro de tudo e o centro passa a ser o Sol. É o homem que faz parar o Sol. O Sol andava e ele diz: o Sol está quieto, nós é que andamos. Isto muda completamente e daí até a controvérsia, a nossa visão do mundo. Daí até a controvérsia. E fui à casa natal do Nicolau Copérnico. E na cave, uma casa dessa altura, era um centro de comércio internacional, o pai era comerciante, um rico comerciante, ali em Toruń, no rio Vistula, que vai de Varsóvia depois para Gdansk, e nessa casa, na cave, está uma exposição multimédia sobre aquele tempo. Ele nasce em 1463 e morre 70 anos depois. E eu encontro lá, na representação multimédia, usando novas tecnologias, figuras históricas portuguesas que eu conheço, todos conhecemos: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Bruno Magalhães, estavam lá todos. Porquê? Porque são contemporâneos de Copérnico. E isso não é inocente. Eles querem, os polacos, ou fizeram um congresso mundial sobre Copérnico, foi a razão de eu lá ir, mas querem reconhecer nessa exposição que era o tempo das grandes descobertas do globo. Digamos que Copérnico colocou o globo numa altura em que o globo estava a ser descoberto. E estou a usar a palavra descoberto, porque a palavra descoberta, que nós usamos trivialmente e que se associa à ciência, o que é que a ciência faz? A mim perguntam, quando sou cientista, o que é que já descobriu? Fazem-me sempre esta pergunta: o que é que já descobriu? Como se eu tivesse necessidade, obrigação de descobrir qualquer coisa hoje. Então o que é que descobriste hoje? Ora bem, a palavra descoberta é pouco conhecido, mas tendo um étimo latino, foi incorporado nas línguas nacionais, precisamente na língua portuguesa, primeiro que nas outras línguas nacionais da Europa. E não sou eu que o digo, é um historiador inglês, David Wootton, num livro que aqui tenho em mãos, A Invenção da Ciência, Nova História da Revolução Científica, em que diz esta coisa tão simples como isto. Faz a história da Revolução Científica. A Revolução Científica é o começo da ciência moderna, Copérnico, depois Galileu, Newton, todos esses nomes, mas ele começa por dizer isto, cito: Colombo
Colombo, 1492, a descoberta da América, que não beneficiara de uma educação formal, sabia várias línguas, italiano, português, castelhano e latim. Aliás, ele esteve aqui, esteve na Madeira, casou na Madeira, que complementava o dialeto genovês da sua infância. Ele sabia várias línguas. Mas só os portugueses é que dispunham de uma palavra, o verbo descobrir, para designar o que ele acabava de fazer. Isto é uma coisa interessantíssima. E a palavra até era recente na língua portuguesa, datando da primeira tentativa feita por Colombo em 1485 para obter o apoio do rei de Portugal à sua expedição, o que ele não conseguiu. E ele identificou o documento dessa época, em que há um documento que um flamengo que estava nos Açores propôs uma viagem para o Ocidente por mar em direção ao desconhecido, para, a palavra está lá, descobrir, para descobrir novas terras. Isto 2 anos depois de Colombo já ter proposto essa ideia, mas a ideia ainda não estava aprovada por ninguém. O rei português, com boas razões, não aprovou. Bem informado, o rei português tinha um bom conselho científico. Reparem, o primeiro livro, e hoje os livros estão digitalizados e podemos ver nos títulos dos livros e até nos conteúdos onde é que aparece a palavra descobrimento ou descoberta. Aliás, a palavra descobrimento agora está um pouco até vilipendiada, sem razão nenhuma, na minha opinião, porque descobrir é a coisa mais nobre que se pode fazer. A descoberta é sempre mútua, com certeza. Com certeza. Descobrimos e somos descobertos. Ele diz aqui, a nova palavra alastrou quase tão depressa como a notícia do Novo Mundo. Fernão Lopes de Castanheda publicou a História do Descobrimento e Conquista Índia pelos portugueses, ou seja, o Novo Mundo, em 1551, obra que foi rapidamente traduzida em francês, em italiano e espanhol, e mais tarde em alemão e em inglês, e que teve um papel fundamental na consolidação do seu uso. Reparem que é uma obra publicada em português e as outras línguas traduzem porque era importante a descoberta do caminho marítimo para a Índia. A partir das primeiras aparições nos títulos de livros, podemos ver rapidamente que uma palavra se fixou. Em holandês, em 1524. Em português, 1551. Está aqui uma precedência em holandês, mas aparece em holandês, de facto, mas houve um intervalo que não foi usado até em holandês até 1652. Portanto, apareceu ocasionalmente, marginalmente, numa publicação holandesa. Mas em português, 1551, em título de livro, estou a falar em título de livro, em 1551. Em italiano, 1552. Em francês, 1552. Em espanhol, 1554. Vejam os países do sul da Europa. Os tais pertences países agora atrasados. Os países do sul da Europa é que introduzem a palavra descoberta. Em inglês, em 1563, e em alemão, pobres alemães. Eu estudei na Alemanha, gosto muito da cultura alemã, mas só em 1613. Eles descobriram a descoberta muito mais tarde que nós. E isto é extraordinário, às vezes não temos a consciência disso. Nós descobrimos a descoberta. E o Dr. Guilherme de Oliveira Martins já falou de grandes nomes do nosso século. Falei dos marinheiros, mas ele falou de Pedro Nunes, falou de Eduardo Pacheco Pereira, falou enfim, Garcia Dorta. Garcia Dorta é muito interessante, porque o Garcia Dorta Cristão Novo, vai nas vésperas da transferência da Universidade de Lisboa para Coimbra, ele era professor na Universidade de Lisboa e não se transferiu com a universidade, vai para a Índia e aí torna-se amigo de Luís de Camões. E os primeiros versos impressos de Luís de Camões são a introdução de um livro de ciência, o Colóquio dos Símbolos e outras drogas da Índia. Ora vejam, a ciência e a poesia, que parecem estar em polos opostos, juntam-se ali um dos nossos maiores cientistas de sempre, um dos meus livros de ciência de sempre, publicados na língua nativa, numa língua nacional, que é o Colóquio dos Símbolos, aparece ali com prefácio poético, com prefácio de Luís de Camões, uns anos antes dos Lusíadas, porque os Lusíadas foi em 1562 e esta foi em 1563. Portanto, nós até fizemos precedência a juntar a literatura e a ciência, a poesia e a ciência. E, portanto, quando se vem dizer que Portugal é um país de poetas, será o século XX português, é um século de ouro da poesia. De ciência não será. Mas nós tivemos, naquela que podemos chamar a primeira globalização, um papel pioneiro que abriu o caminho para descobertas que agora já não eram no globo, já não eram, digamos, geográficas, mas eram descobertas no conhecimento. Factos da natureza que nós... progressivamente, e continuamos nessa epopeia, revelamos ao mundo. As coisas estão lá,
mas nós não sabemos. Descobrir o que é destapar, revelar, descobrir. Está coberto? Não sabemos, mas sabemos, saberemos. Um dos alemães que é desse tempo, contemporâneo de Copérnico, nós chamamos-lhe Martinho da Baviera, mas ele chama-se em alemão Martin Beheim. Esse homem aprendeu a navegar com os portugueses, dizem até que acompanhou o Diogo Cão, talvez não seja verdade, mas foi pelo menos até à Guiné, e teve 2 vezes a viver no Faial, onde até casou. Pois bem, esse homem é o autor da primeira representação do mundo num globo. Em alemão é Erdapfel, a maçã da terra. O nome é curiosíssimo. O nome é poético, a maçã da terra. Erdapfel. A data desse globo é fácil, 1492. Portanto, não tem a América. Eu acho que é uma lição de humildade para os americanos mostrar-nos o primeiro globo do mundo, onde a América é perfeitamente inexistente. Portanto, para os estudos globais também é interessantíssima. A primeira potência do mundo foi uma potência que foi descoberta. Não existia nesse primeiro globo. E já agora, porque vem a talho de foice, lembrar que a primeira representação no globo feita no Império do Meio, portanto nos chineses, foi feita por um padre jesuíta chamado Manuel Dias, no ano de 1623, portanto já no século XVII. Os chineses demoraram algum tempo, até porque estavam isolados, a perceberem a esferosidade do mundo. A China é muito grande e consideravam aquilo. O mundo era a China, aliás, há mapas que mostram que é mesmo o Império do Meio. Pois bem, teve de lá ir um padre jesuíta, que foi também o introdutor, 5 anos depois de Galileu, de 1609, aquele livro O Mensageiro das Estrelas, um livro seminal, digamos, da astronomia, porque é a primeira vez que se usa um telescópio e se vê qual é que é a Lua, se vê qual é que é o Sol, se vê quais é que são os satélites de Júpiter, que não se conheciam, foram descobertos. Eles estavam lá, mas ninguém nunca os tinha visto, porque era preciso aumentar o poder do olho. Depois foi esse padre natural de Castelo Branco, infelizmente pouco conhecido, mas que faz aquilo que, na minha opinião, é um empreendimento de globalização e dos mais importantes que Portugal fez, que foi levar a ciência, neste caso a ciência de Galileu, a ciência com o telescópio que permite ver o céu, e depois a ciência da geografia, a ciência do globo, levou-a à China. E fez um livro em chinês no ano da graça de 5 anos depois de 1609, portanto 1614. Em 1614, menos de meia dúzia de anos depois de um dos obras mais fundamentais da Revolução Científica, a Revolução Científica estava na China. Por onde é que passou? Por Lisboa. Portanto, se nós temos um papel na história global, e eu disse isto naquele dicionário não é dicionário, na história global de Portugal, se nós temos um papel, já eu fixei o ano 1614, foi quando levámos a ciência do Ocidente para o Oriente, a ciência que ainda lá está hoje na China. Porque é que a China hoje é um país que há muitos anos, agora tem algumas dificuldades, mas há muitos anos tem sido o motor do mundo, com taxas de crescimento enormes, a aplicação da ciência e tecnologia. Qual ciência e tecnologia? Precisamente a mesma que nós fazemos aqui. É injusto dizer que imitam, não, eles criam. Em inteligência artificial, por exemplo, a maior parte das publicações saídas no mundo são de cientistas chineses. E, às vezes vivemos no globo, mas às vezes numa esfera cultural, não dominando a língua, não sabendo tudo o que se passa no mundo, não sabemos que isso, a ciência... Eu vou a Pequim, como já foi, e posso falar com os meus colegas chineses. O Dr. Eduardo Franco vai ao Japão e, na área dele, fala com os historiadores do Japão. A globalização, enfim, que agora se fala através dos meios eletrónicos e chegou ao comércio e todos partilham, digamos, partilham ou podem partilhar, não é? A informação, mas a globalização começou por ser de conhecimento. A globalização começou por ser de conhecimento. E hoje em dia era bom que fosse mais de conhecimento do que de informação. E quanto à sabedoria, não sei se é assim tão fácil transferir por cabo. A sabedoria é tão rara encontrar e quando se encontra, o melhor é estar lá ao vivo numa relação mestre-discípulo. Não é uma coisa que se possa enviar por eletronicamente. Então, procurando abreviar e concluir, no tempo de Galileu,
no tempo de Galileu, havia já circulação internacional. Ele pertencia a uma academia chamada Academia dos Linces. Ele passou, teve na Universidade de Pádua, onde o Copérnico já tinha andado. O Copérnico formou-se na Universidade de Cracóvia e em universidades italianas, formou-se na Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo, de Pádua e de Ferrara. Portanto, é no seio das universidades, o papel da universidade ainda hoje. É uma das maiores criações da Idade Média. Perdurou até hoje. O Copérnico fez o que fez porque andou quase uma década em várias universidades da Europa e circulou por várias, e o Galileu, enfim, não acabou o curso na Universidade de Pisa onde ele começou, porque, enfim, o pai queria que ele fosse para a medicina, como muitos pais ainda atualmente, e ele não quis acabar a medicina, mas acabou por ser professor mais tarde na Universidade de Pisa sem ter lá acabado o curso, o que é uma coisa que eu não recomendo a ninguém, tentar ser professor sem ter acabado o curso. É preciso chamar-se Galileu. Mas o Galileu, o jovem Galileu, tinha 18 anos, foi a Roma e foi encorajado por um padre jesuíta, volta aos jesuítas, chamado Cristóforos Clávios, que era mais velho do que ele e que viveu até ao tempo, ele morre em 1612, viveu até ao tempo em que ele viu digamos, as novas descobertas do céu, embora nunca aceitou o sistema heliocêntrico, como aceitou e defendeu o Galileu. Foi o Galileu que 90 anos depois do livro de Copérnico está no Tribunal da Inquisição Romana a afirmar que, afinal, o Sol está quieto e nós é que andamos à volta. Mas o rapazinho que foi procurar Galileu chamava-se Cristóforos Clávios e o sítio onde ele andou em jovem foi o Colégio das Artes em Coimbra, o que significa que circulava-se na altura, apesar de não haver low costs, mas os estudantes da Companhia de Jesus eram obrigados a ir, estudantes e mestres, eram obrigados a, por outras palavras, a globalização, e a Estados Unidos é um exemplo de globalização, não apenas religiosa, havia motivos religiosos para fazer essa, mas também de conhecimento. Construíram o conhecimento a uma escala global, conforme está descrito num livro que eu e o Dr. Zé Eduardo Franco fizemos e que, perdoe-se-me a imodéstia, foi agora oferecido ao primeiro Papa Jesuíta que nos acaba de visitar. Portanto, dando um salto no tempo, a Revolução Científica explodiu, deu lugar à Revolução Industrial. É graças à Revolução Industrial que nós podemos, finalmente, que a economia do mundo, ao fim de muitos anos de rendimentos baixos, vivia-se agarrada à terra. Os nossos igrejas avós, e no meu caso, e de muitas pessoas que aqui estão muito próximas, vivia-se com a proximidade da terra. E foi só a Revolução Industrial que é consequência da Revolução Científica. Hoje não há tecnologia sem ciência. Quando começou aquilo, as máquinas eram geringonças e tentava-se fazer sem conhecimento, mas hoje não se pode inventar um telemóvel sem saber física quântica. Vai haver novos computadores, a computação quântica, mas é preciso saber a física quântica. E nós, o mundo deu o salto que se deu. Enfim, com desigualdades. Mas o mundo deu o salto que deu. E chegamos à atualidade. E o que é que nós vemos? Vemos que, não sendo a ciência, evidentemente, a única coisa que nos salva, longe de afirmar isso, a ciência tem de estar ligada às humanidades, a ciência tem de estar ligada aos valores, à ética, a ciência tem de se ligar com as outras dimensões humanas, mas, para ser muito franco, sem a ciência nós estamos perdidos, como mostrou o caso das vacinas, que foram feitas em 9 meses, nunca ninguém tinha feito uma vacina e usada à escala global em apenas 9 meses. Os cientistas fizeram isso porque a sociedade lhe pediu. Dizem, despachem-se, o que é que descobriram? Ainda não descobriram a vacina? Vão descobrir hoje. E pagaram o que era preciso para eles fazerem aquele trabalho. E eles largaram tudo o que estavam a fazer, é uma figura de estilo, mas para fazer a vacina. Portanto, quando dizem que a ciência não nos salva, a ciência ajuda a salvar-nos. Por outras palavras, sem a ciência nós estamos perdidos. E a ciência hoje é global. É extraordinário como é que cientistas de vários países, usando a internet, se põem de acordo ao serviço da humanidade para proporcionar os meios que nos podem salvar. E depois, eu sei que além do mundo da ciência, há o mundo dos negócios, não podemos desligar, mas não deixa de ser consolador. Num mundo dividido por tantas contradições, dividido por tantas adversidades, num mundo em guerra, como já foi lembrado, lembrar que foi um
havia um casal de muçulmanos turcos, médicos turcos, que trabalhavam numa pequena empresa que agora é grande, em Mainz, olha, a terra do Gutenberg, em Mainz, que tinham acabaram com o que estava a fazer e começaram a tentar uma vacina para o novo vírus. E a certa altura, uma pequena empresa, chama-se startup, não tinha escala para fazer, digamos, a produção de vacina e a distribuição de vacina. Então há umas grandes empresas mundiais, a Pfizer, que com sede nos Estados Unidos, é dirigido por um grego, alguém de origem grego, que era judeu. E por um simples telefonema, sem se conhecerem, a história está contada no livro, digamos, o grego judeu, que é o CEO da Pfizer, chega a um acordo quase imediato com 2 muçulmanos que estavam, cientistas eles, na Alemanha. E, portanto, refugiados agora, quer dizer, refugiados no seguinte sentido, não é no sentido literal. Os pais eram a segunda geração de imigrantes turcos na Alemanha, há uma grande contingente de turcos na Alemanha. Por outras palavras, a ciência internacional, tal como os negócios são, a ciência internacional. E, portanto, quando falamos em ciência e globalização, está à vista. Quanto melhor é a ciência, e ao contrário, mais internacional ela é. E quanto mais internacional ela é, melhor ela é. Portanto, não há ciência, é questão de ciência portuguesa. Isso não existe. Existe a ciência feita por portugueses, aqui ou no outro lado. Agora, a ciência, porque é isso? O eletrão português é igualzinho ao espanhol. É que não há diferenças. O eletrão não conhece fronteiras. E o nosso conhecimento, a teoria que faz, ou que descreve o comportamento dos eletrões, é uma teoria que foi descoberta à custa por mentes brilhantes de vários sítios do mundo. E nós hoje temos portugueses muito capazes de participar nesse esforço internacional e só vejo com mágoa que alguns deles não possam fazer a sua ciência aqui. Enfim, o mercado também funciona nesta área, não é apenas no futebol, e temos jovens talentos que nós não conseguimos fixar por condições que são bem conhecidas de todos. Portanto, por último, a universidade que a Sra. Reitora rege chama-se Aberta. Mas tendo o nome de Aberta no nome, apenas quer dizer que tem de ser mais aberta que as outras. Porque a universidade tem de ser todas abertas. Como já era no tempo de Copérnico, como já era no tempo de Galileu. Por definição, o saber circula no globo. E se não puder circular, não é saber. A ciência é, por sua própria natureza, aberta. Ciência é conhecimento. Não é apenas a ciência no sentido de ciência. Eu não faço essa separação. A ciência é, por sua própria natureza, aberta. Eu até, jocosamente, costumo acrescentar ciência oculta, ciência fechada não é ciência. A ciência tem de ser aberta. Quando eu digo ciência aberta, é uma repetição. Embora eu esteja à frente de uma coleção de livros de divulgação científica que se chama Ciência Aberta. É talvez para enfatizar. Ciência aberta. O homem da Unesco, Julian Huxley, foi também um grande divulgador. Foi também um homem que percebeu que a ciência era de todos. Portanto, Sra. Reitora, eu sei que já sabe isto, mas deixe-me reiterar. E isto continua aberta. Continua cada vez mais aberta a universidade, continua cada vez mais aberta, e eu tenho a certeza que com esta cátedra vai ficar mais global. Quer dizer, vai ficar mais à disposição de todos. À nossa disposição, e se soubermos ter este compromisso da humanidade, à disposição de todos os membros da espécie humana. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradecemos a lição do Sr. Professor Dr. Carlos Filhais, com quem aprendemos sempre tanto. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, em nome da magnífica reitora da Universidade Aberta, damos por encerrada a sessão de inauguração da Cátedra Unesco de Estudos Globais, agradecendo a todas e a todos a presença neste momento tão importante.